Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 29 de abril de 2022. Na Espanha, agora 11 horas e 3 minutos. No Brasil, 6 e 3 da manhã. Até que a BTC me surpreendeu positivamente, já que mesmo com a violência dos mercados tradicionais, agora Nasdaq futuros, né, menos 0,83 e a BTC agora cedendo, caindo menos 1,07. Mesmo com essa queda, a gente está no segundo candle comprador aqui no diário, no Heikin Nash. Eu acho que a gente já fez o fundo dessa história corretiva, em que pese a gente está no início de um final de semana, incursionando pela sexta-feira, indo em direção ao fim de semana, eu não acho que a gente vai perder esse fundo do dia 27, dia 26 e 27, né? O fundo de 26 foi 37,702, o fundo do dia 27 foi 37,881. Eu acho que o final dessa corretiva já se configurou, já se desenhou. Agora a gente provavelmente deve desenhar uma subfigura triangular aqui para eventualmente promover uma pernada ascendente. Na projeção, as linhas parecem estão querendo ficar flat. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente estava indo bem, aí encostamos nesse topo aqui, sentimos, agora deu aquela recuada. É possível que a gente esteja desenhando uma subfigura triangular ao longo do final de semana para retestar a VWAP mensal, que caiu para 41,760. No nosso gráfico da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica da BTC, aqui no semanal, o corpo real desse candle aqui ainda está um pouco relevante. É preciso que ele seria mais conveniente para uma retomada mais rápida de um viés de alta, que o corpo real ficasse mais estreito. Então é provável que o próximo candle que vai se desenhar aqui a partir de domingo, da madrugada de domingo para segunda, fique com boa parte dele com o corpo real para fora da nuvem. Aí a nuvem de Shimoku vai representar não um suporte, mas sim uma resistência. Mas eu reafirmo aqui no canal que isso tá com uma cara absurda de uma armadilha de ursos. Isso é um bear trap. O mercado financeiro tradicional, ele arrasta o mundo cripto num primeiro momento. Num segundo momento, ele descola rapidamente. Eu já vou falar sobre isso. Os mercados tradicionais têm problemas de dificílima solução. Essa corrida de touros que Dow Jones e Nasdaq viveu desde 2008 até a presente data tem relação direta com essa política insana de taxas de juros reais negativadas num patamar recorde. O sujeito que deixa $1 milhão no sistema bancário norte-americano, ele tem a certeza de perder no mínimo $60 mil por ano, justamente porque a inflação come 8,5% e ele não recebe nem 1,5% de rendimento. E as empresas surfaram um mar de endividamento sem paralelo na história financeira da humanidade, porque isso não encontra paralelo no século XX, nem no século XIX. Uma taxa de juros real negativada nesse patamar é uma insanidade por um período tão prolongado. O Federal Reserve manteve artificialmente essas taxas nesse patamar e agora as empresas estão na seguinte situação bizarra. O endividamento acabou alimentando uma recompra institucional de ações que retroalimentou toda essa feitiçaria financeira, vamos colocar assim. E agora o mercado também não cai, mesmo com essas notícias sobre o PIB norte-americano, no sentido de que o mercado antevia um crescimento em torno de 1% e o PIB caiu menos 1,4%. Muita gente me pergunta aqui no canal por que o mercado acionário não desaba igual uma jaca. Porque ninguém quer ficar exposto ao dólar. Se a inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos, se o Federal Reserve não pode aumentar as taxas porque joga os Estados Unidos num abismo recessivo imediatamente, é óbvio que a inflação nos Estados Unidos vai ser um novo normal. E essa política do Federal Reserve de manter por tanto tempo os juros reais negativados num patamar tão alto
criou uma situação de endividamento fácil para as grandes corporações empresariais e isso tudo alimentava uma recompra institucional de ações que retroalimentava essa feitiçaria financeira. Agora o mundo está nessa situação bizarra. Esse conflito só vai escalando para patamares mais altos de gravidade. A Rússia hoje está atacando Kiev logo no dia em que o secretário-geral da ONU foi visitar Kiev, o Antônio Guterres. A Rússia começou a mandar mísseis para Kiev. E é óbvio que toda essa movimentação da China, da Rússia e da Índia meio que ignorando as sanções ocidentais contra a Rússia, contra o Kremlin, só tá criando uma mega dicotomia no mundo, e o mundo vai viver dois blocos financeiros que provavelmente vai redundar numa implosão do bloco financeiro ocidental, porque boa parte das commodities da zona do euro consumidas pela zona do euro e pelos Estados Unidos da América vão ser catapultadas da oferta, e isso vai criar uma pressão inflacionária que vai destronar o dólar dessa condição privilegiada de reserva cambial global e vai colocar a zona do euro numa situação muito premida no sentido de pressão inflacionária. Então um novo normal está se desenhando, que é a inflação nos Estados Unidos da América, agora alarmado com a agressão russa e o silêncio chinês. A Europa repensa os seus laços com a China. E com tudo isso acontecendo, agora a Rússia oferece um plano de pagamento duplo para o seu petróleo em favor da Índia. Ou seja, a Índia agora pode pagar com rublos ou com rúpias. Ou seja, se um país como a Rússia, que produz 11 milhões de barris de petróleo por dia, não tá nem mais aí pro dólar norte-americano, vai trocar esse petróleo fornecendo para a Índia por rublos ou por rúpia, e a Arábia Saudita, que é o fiel dessa balança, já ponderou através do Mohammed bin Salman, que ficou 2 horas no telefone semana passada com Vladimir Putin, e já antecipou que vai aceitar yuan chinês em contrapartida ao seu petróleo. O destronamento do petrodólar está acontecendo numa velocidade absolutamente bizarra. E agora, em virtude de toda essa hostilidade do mundo asiático, principalmente China e Índia, com esse silêncio beneplácito, vamos colocar assim, às agressões russas, a OTAN afirma que vai intensificar sua presença no Pacífico. Os chineses, obviamente, não gostaram, e eles vão recrudescer essa dicotomia financeira planetária, comprando cada vez mais petróleo russo. A Índia afirmou que vai comprar mais armas russas, além de gás natural e petróleo. Daqui a pouco, vocês podem ter certeza que, enquanto eu vos falo, o sistema financeiro de quitações transnacionais entre Rússia, China e Índia vai avançando, vai rodar em blockchain, e daqui a pouco o mundo vai ter simplesmente 2 sistemas financeiros paralelos. E eu avisei aqui no canal que essa exclusão arbitrária da Rússia do sistema SWIFT de pagamento vai acabar sendo um tiro que vai sair pela culatra, porque todas essas sanções, o embargo ao petróleo ao russo ao petróleo e ao gás russo, a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, está empurrando a Eurásia, vamos colocar assim, para a criação de um mega bloco que vai se contrapor ao bloco Zona do Euro, Estados Unidos da América. E como boa parte das commodities consumidas por Zona do Euro e Estados Unidos adivinham até pouco tempo da Rússia, isso vai criar uma pressão inflacionária sem precedentes. Qualquer movimentação do Federal Reserve no sentido de tentar aplacar essa pressão inflacionária bizarra de 2 dígitos ao ano nos Estados Unidos da América vai ser absolutamente inócua. A China, surfando essa pressão sobre a economia norte-americana, criou o maior lockdown
desde o início da pandemia, trancafiando em suas casas nada menos do que 480 milhões de chineses, criando um novo colapso na cadeia de suprimentos. Imagens de satélites norte-americanos dão conta de que o apagão no porto de Xangai não tem nenhum precedente recente. Caiu 94% o movimento de frota naval no porto de Xangai. Ou seja, é bizarro o que está acontecendo. É óbvio que essa movimentação chinesa, com esse lockdown sem razões sanitárias aparentes, só tem como um objetivo: quebrar a economia ocidental e fortalecer esse mega bloco que está surgindo, que vai buscar uma nova referência de valor. E é muito provável que essa nova reserva cambial planetária, num mundo interconectado, num mundo mais do que globalizado economicamente falando, agora descentralizado, em que riquezas vão circular fora desses feudos de iOS, Android, Swift, a riqueza do planeta em muito pouco tempo vai rodar em blockchain, através de CBDCs, de bancos centrais, ou através dos diversos ecossistemas, um Polkadot, Kusama da vida, que na minha leitura vão ser o iOS de 2027, onde o tráfego de dados e riqueza em nível planetário vai circular livremente. É a alforria entre dinheiro e Estado. Se a nossa espécie, se o Homo sapiens demorou séculos, milênios para separar igreja de Estado, agora a gente está chegando no ponto de inflexão muito interessante, que é o cisma entre Estado e dinheiro. É isso que vai acontecer. A reserva cambial global vai ser uma cesta de commodities digitalmente, algoritmicamente calculada, e provavelmente a BTC vai integrar essa cesta de commodities. O mundo não tem mais espaço para uma reserva global cambial imposta por uma superpotência, como já foi com a libra esterlina e está sendo como está sendo com o dólar agora. O mundo vai migrar para uma reserva cambial global, que nada mais será do que uma cesta de commodities, onde provavelmente a BTC estará fazendo parte dela. Tá bom, pessoal? Essa é a leitura que eu faço. A BTC está acumulando de forma clara na minha leitura. É óbvio que a gente vai ter alguma intercorrência aqui no gráfico semanal, já que o corpo real desse candle vai acabar se desenhando para fora, para baixo da nuvem, mas nada que a BTC não possa superar. Na minha leitura, a penúltima lower aqui foi o ponto de inflexão dessa corretiva. Agora a base da nuvem vai passar a ser uma resistência e é bem provável que a BTC fique ali espremida, formando uma subfigura triangular que deve redundar numa explosão ascendente. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Luna também e a tríade do metaverso. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.